Olá pessoal, eu sou Jefferson Barbosa e hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma meta que eu coloquei para esse ano e para minha vida inteira, que é de ler mais contos. O conto pode-se dizer que é a minha forma literária favorita. Às vezes a gente fica em dúvida sobre qual, poesia, romance, mas o conto, pela sua brevidade, pelo foco que ele dá aos personagens, aquele aspecto, ele me cativa de uma forma extraordinária. Justamente também por ser narrativas curtas, por às vezes você ter mais e mais histórias de um mesmo autor ao mesmo tempo, isso me pega de uma forma assim que as outras formas não me pegam. Mas a gente percebe que é uma forma não muito valorizada. Algumas editoras não publicam contos, não sei se porque é uma forma e é um tipo textual que, por exemplo, é muito vendido para jornais, aparece em revistas, justamente por ser breve, poder ser incorporado nessas mídias. E às vezes eles não conseguem alcançar e ser publicados como os livros, a não ser se o autor já é famoso, digamos assim, e o reconhecimento vem através de concursos, de publicação de antologias de contos, através de prêmios, de câmaras municipais e essas coisas. E também algumas pessoas elas têm preconceitos quanto a formas, às vezes a pessoa não está habituada a ler o gênero de contos, mas é para você entender nesse vídeo, nesse projeto, que eu vou mostrar livros de contos que eu gosto e livros de contos que eu tenho muita vontade de ler, que eu já tenho, que eu ainda vou comprar e quero ler, que são histórias universais da humanidade, que são coisas legais, é divertido ler contos, pode ser de terror, conto pode ser de fantasia, conto pode ser de romance, conto pode ser de qualquer coisa. É apenas uma forma na qual você vai botar o seu enredo lá dentro. Então, pode ser qualquer coisa, e também não é uma forma muito limitada. Tem pessoas que falam de até 7.000 palavras, tem gente que fala que tem que estar entre um tanto e até 20.000 palavras, mas eu acho que não existem limites assim muito bem definidos para definir o que é um conto. Tem gente que até fala que certos romances são romances desmontáveis, como por exemplo 2 livros que eu já li, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas e Vidas Secas. Você pode ler capítulos separados desses livros e eles funcionam como contos isolados. E isso é muito interessante, é brincar com a forma de uma forma diferente. E nada melhor do que começar esse projeto mostrando livros que eu já li, que estão aqui na minha estante, que eu já li nesse ano ou nos anos anteriores, o primeiro eu vou começar falando sobre Os Cavalinhos de Platiplanto, do José J. Veiga, e eu só posso dizer que é um livro fantástico, favoritei e amei, me apaixonei. É um autor goiano, inclusive a gente leu para aquele projeto de literatura goiana, estão comemorando 100 anos desse autor desse ano, então a Companhia das Letras está republicando a obra dele, acredito que devem sair mais 2 volumes em breve, e depois que eu li esse conto, eu li outro romance dele, e eu estou louco para ler outro livro de contos dele, porque são contos fantásticos, são contos que misturam esse tema onírico de forma muito singela nos contos. Ele trata então desses temas rurais, ele trata de uma cidadezinha, de vilarejozinhos, e ele insere esse tema onírico, esse tema do sonho, da fantasia, de uma forma incrível. É sério, é apaixonante. O melhor conto pra mim é Roupa no Coradouro, que é um conto que me fez chorar, que é um conto que eu gosto muito, mas Os Cavalinhos de Platiplanto é muito bom também, A Usina Atrás do Morro é excelente, e é um livro fantástico. Outro livro genial é o Aleph, do Borges. Borges, ele tem uma escrita assim muito densa, ele fala de temas universais, e isso torna a leitura um pouco, por si só, mais complexa. Mas os contos dele são lindos, você entendendo aos poucos. Alguns contos eu li 2, 3 vezes aqui, para depreender mais da história. Mas é algo fantástico. Você vê que aquele universo que ele cria dentro da mente dele, dentro do conto dele, é simplesmente incrível. Eu gosto muito do conto Imortal e de Os Teólogos, que são contos simplesmente fantásticos, mas os outros contos também são geniais. Esqueci de falar que esse livro e o outro também tem resenha aqui no canal. São resenhas simbólicas comparada à beleza desses 2 livros. Já havia lido, mas não nesse ano, que é os 2 volumes de Coisas Frágeis do Neil Gaiman. Eles reúnem contos, mas também tem alguns poemas aqui no meio. Mas como eu já li há algum tempo, eu não me recordo muito bem das histórias. Eu pretendo até reler em breve os 2 volumes e ver qual que é a minha opinião. Eu lembro que eu terminei assim não gostando tanto, mas eu lembro que alguns contos me deixaram assim bastante horrorizados, são contos fortes. Então vale a indicação. Também li Realidades Adaptadas, do Philip K. Dick,
E aqui são contos de ficção científica, que é um gênero que eu amo. E no formato de contos eles também funcionam muito bem. Tenho muita vontade de ler outra coisa do Philip K. Dick. E o legal dessa coletânea, que é original aqui do Brasil, é uma coletânea organizada aqui pelo Brasil, que é muito interessante, é que eles reúnem apenas contos que já foram adaptados pelo cinema, então dá pra fazer uma comparação legal com os filmes. Os meus contos favoritos desse volume são O Relatório Minoritário e Segunda Variedade, que são contos incríveis, apesar de serem diferentes, mas a maneira como o Philip K. Dick ele constrói a história te mantém ávido por ler mais e mais, e às vezes você quer que o conto seja um pouquinho maior. Li também 2 livros do Rubem Fonseca que não estão aqui, estão na casa da Juliana. Li esse ano e me apaixonei, que é Amálgama e Histórias de Amor, que são livros sensacionais. A maneira politicamente incorreta como o Rubem Fonseca constrói a história dele é fantástica. Histórias do Amor traz apenas 7 contos, e dele eu gosto O Amor de Jesus Cristo no Coração, e dos outros são muitos contos, acho que são uns 40, 42, e são contos muito chocantes que nos prendem a atenção. São histórias que ficam na nossa cabeça, não dá pra lembrar de todas, mas algumas realmente ficam na sua cabeça, é algo incrível, e não vejo a hora de ler mais coisas do Rubem Fonseca. Realmente é um autor que entrou para aquela lista de favoritados, e eu quero e preciso ler mais coisas. Depois li o 3º volume de uma coleçãozinha de histórias de robôs, e não vejo a hora de encontrar os outros 2 volumes. Tá um pouco difícil de encontrar, então se você por acaso tiver esses 2 primeiros volumes e quiser fazer uma troca, negociar, fazer uma barganha comigo, a gente pode conversar. Nesse volume a gente vai falar sobre a utilidade dos computadores e dos robôs, e são contos simplesmente sensacionais. Quero ler os outros 2 volumes, porque eles falam de temas diferentes acerca dos robôs. E contos aqui como 2066, O Dia da Eleição, A Prova, Sam Hall, Se Ben Semoli Não Existisse, são contos de pessoas fantásticas. Aqui tem Arthur C. Clarke, Isaac Asimov, Philip K. Dick e outros caras que eu não conhecia e que eu amei ter conhecido. Não vejo a hora de ler os outros volumes. Também li de uma autora goiana, Joana e os Três Pecados, é dessa coleção da Biblioteca Clássica Goiana do século XX. Ela escreve de uma maneira bem peculiar, me lembra a Clarice Lispector. As frases dela são curtas, são frases secas, mas que juntas dão um consenso legal. E os contos dela abrangem muito o contexto feminino, apesar de eu não identificar como um texto feminista, mas elas abrangem sim o papel da mulher na sociedade, então é algo bastante interessante. Outro livro maravilhoso são os Contos Maravilhosos Infantis e Domésticos dos Irmãos Grimm, e é um conto que são 2 livros, são 2 volumes, um saiu em 1812 e o outro em 1815, e apesar de serem extensos, você lê numa facilidade incrível. São contos tenebrosos. Eu sempre penso como os contos infantis eram tão macabros assim, brincando de açougueiro aqui, que é o conto mais terrível, na minha opinião, e que eu inclusive leio na resenha que eu faço, que é um conto pequenininho de 2 parágrafos, então você só clica no izinho e vê a resenha. E é um volume espetacular, um volume muito bem feito, e são contos incríveis. Também li Na Berma de Nenhuma Estrada, do Mia Couto, e nossa, que livro sensacional. Só posso dizer que fiquei apaixonado pelo Mia Couto, tanto é que eu já comprei outro livro, já estou lendo, e vou mostrar no próximo vídeo dos livros que eu estou lendo, que eu pretendo ler. Ele também é um realismo, acho que anímico ou fantástico, tem um nome certinho, e eu vou deixar aqui. Sim, sensacional. Ele é moçambincano, e ele consegue colocar os dramas da sua terra no texto. Às vezes o conto dele consegue chorar, sabe? Ele consegue te cativar, consegue te envolver. E, por exemplo, O Menino no Sapatinho, O Velho, O Tempo e a Morte, Os Vizinhos, O Moço Não Mental, A Bênção, são contos incríveis, são contos que eu lembro do título de cabeça, eu lembro da história de cabeça. Eu não tô com o livro aqui, tá na casa da Juliana. E pra fechar, alguns falam que é novela, outros falam que é um conto. Não é uma coletânea de contos, mas é só um conto em si, que é O Alienista, do Machado de Assis. E, sério, que perfeição isso daqui. Que perfeição. No próximo vídeo vocês vão ver que eu também já tô lendo outro livro de contos do Machado. E, sério, gente, isso aqui é genial. Você termina de ler isso aqui e você fala, gente, esse cara é incrível. Sério. Se você não leu O Alienista, leia. É rapidão e, sério, vai pirar sua cabeça. Então foram esses os livros que eu li recentemente, queria indicar pra vocês. E no próximo vídeo desse projeto Lendo Mais Contos, eu vou falar dos livros que eu estou lendo e os livros que eu tenho aqui na minha estante que eu ainda não li.